Karine Moreto de Almeida, sobre o tema Estupro na Primeira Infância, uma análise interdisciplinar da gravidade da violência sexual para vítimas com até 6 anos de idade e a necessidade de um tratamento legal diferenciado. Bom, antes de dar a palavra a Karine, queria agradecer a presença dos familiares, amigos, colegas da Karine que estão hoje. Queria saudar e agradecer aqui aos meus amigos que hoje eu tenho o prazer de tê-los aqui na banca, o Dr. Vitor de Flom, o Dr. Tardes Borgia, uma dança que eu aqui, já estreguei. Karine, estupro na primeira infância. Eu acompanhei com e árduo desenvolvimento deste trabalho, e o professor Vitor, o professor Thales também leram o trabalho para vir participar da banca. Então, diante disso, eu vou pedir para que você faça uma rápida apresentação do seu trabalho, antes para que a gente introduza o assunto e inicie os debates e as arguições. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que veio aqui hoje para prestigiar esse momento que é tão importante para mim. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu marido, que é o melhor companheiro de vida que poderia ter tido, meu maior incentivador, meu maior fã, e eu não tenho palavras para agradecer tudo que você faz por mim. Queria agradecer também aos professores Vitor e Thales, é uma honra estar aqui hoje na presença de vocês. Queria agradecer também ao professor Cássio, que mais uma vez me deu a oportunidade de acompanhar o meu trabalho, de me orientar nesse trabalho, e que acabou se tornando também um amigo e conselheiro ao longo dessas orientações, então muito obrigada. E também queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, concluindo mais essa etapa da minha graduação. Dito isso, então vamos ao trabalho em si. O tema que eu escolhi é Estupro na Primeira Infância, uma análise interdisciplinar da gravidade da violência sexual para vítimas com até 6 anos de idade e a necessidade de um tratamento legal diferenciado. Não houve, um fato específico na minha vida que me levasse a escolher esse tema para dissertar. Mas esse tema veio mais como uma construção de vida minha, de ideologia e de convicções. Eu sempre acreditei que crianças, principalmente crianças tão pequenas, em idade de primeira infância, que elas carregam consigo uma ingenuidade, uma pureza, que isso não deveria ser tirado delas, e elas não deveriam precisar passar por situações de sofrimento. Seja esses sofrimentos por questões familiares, problemas de saúde, dificuldades financeiras. E quando eu comecei a contato com os crimes contra crianças, especialmente os crimes sexuais contra crianças, tanto aqui na faculdade quanto no estágio, foi uma coisa que me marcou muito e era algo que realmente me trazia um incômodo e uma dor sobre aquilo. Quando eu assistia às gravações de estudos especializadas lá no estágio, a minha vontade era abraçar aquelas crianças e falar para elas que eu sinto muito e que tinha alguém ali tentando fazer alguma coisa por elas e lutando por elas de alguma forma. Com isso, eu comecei a refletir sobre uma questão, que é o ponto central do trabalho. Como que a gente... era incabível que a gente desse o mesmo tratamento legal para um agente que abusa, violenta um bebê, um recém-nascido, e para que ele não beije um adolescente. Por quê? Porque o adolescente, queira ou não, ele já tem uma certa formação. Ele pode não estar totalmente pronto para os atos libidinosos, mas ele já tem um certo preparo, ainda que seja físico. As crianças não. Então é totalmente inconcebível qualquer coisa relacionada ao abuso sexual dessas crianças. Então, para isso, então, eu analisei as fases do desenvolvimento infantil, parte psicossocial, motora, cognitiva, desenvolvimento biológico. Analisei também a gravidade e a consequência desses crimes para as crianças, gravidade e consequências a curto e longo prazo. Então, isso envolve desde a criança começar a retroagir
estatísticos. E esse, eu confesso, foi o capítulo mais difícil de escrever, porque ele foi muito doloroso. Os números eram muito mais assustadores do que eu imaginava. Então foi algo que eu até demorei um pouco mais para digerir aquilo e conseguir escrever a respeito. E também analisei crimes do Código Penal. Não digo que sejam crimes equivalentes, porque eu acredito que nenhum outro crime se equipare ao crime do estupro de crianças. Mas crimes que tivessem a tutela de bens jurídicos que fossem tão importantes quanto. Então, a solução que eu encontrei para essa questão foi a criação de um novo tipo penal, que eu enumerei de 217B, já que já existe 217A, que já trata do estupro de vulnerável. Então, eu criei, a solução que eu encontrei foi a criação desse tipo penal, que seria para vedar o estupro e o abuso das crianças de até 6 anos de idade, com pena de reclusão de 20 a 30 anos. Sinceramente, se eu acho que essa é a solução para o problema, não é. O problema é muito mais enraizado na sociedade do que isso. Não é só um tipo penal que vai trazer essa solução completa, até porque, por vezes, o abusador, na realidade, ele sofreu abusos durante a infância ou a adolescência, e por isso ele acaba espelhando isso no seu comportamento depois. Mas eu acredito que seria uma forma de inibir a prática desses abusos, seria também uma forma de garantir que não houvesse uma impunidade sobre isso e principalmente de proteger os bens jurídicos dessas crianças, que seriam a dignidade dessa criança, a dignidade como pessoa humana, a dignidade sexual e também o próprio direito à vida. De uma forma bem sucinta, era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos, fico à disposição para comentários e questionamentos. Muito obrigada, eu vou a palavra ao professor Castro. Bem, Karine, muito obrigado. Bom, por favor, professor, fique à vontade. Bom dia a todos. Todos os trabalhos eu venho fazendo uma análise primeiro por critérios formais, segundo a parte material. O seu título é adequado, o seu resumo é bem feito e adequado, o seu sumário é adequado ao seu trabalho e é bem feito. A introdução, entre todos os trabalhos, eu acho que foi a única que trouxe todos os elementos formais que a gente espera. Talvez você pode detalhar um pouco mais um problema de pesquisa colocando uma forma de uma pergunta, mas deu para entender o que era o seu problema de pesquisa. As suas citações estão feitas corretamente, todas. Isso é um problema que eu venho notando em alguns trabalhos. Você usa citação indireta, você usa citação direta, você coloca gráfico, você coloca fluxograma, e tudo isso eu acho que enriquece muito. A forma que você expôs esses dados científicos é muito interessante, porque além de você expor ele visualmente, você explica, porque às vezes a pessoa só coloca o dado e não explica como aquilo se conecta com o trabalho. Essa análise que você traz da psicologia enriquece demais o trabalho. Uma frase que eu ouvi do professor Celso Laffer na aula de abertura do programa de pós-graduação esse ano é que o que mais falta na faculdade de Direito é a interdisciplinariedade. Ele fala isso como alguém que era professor catedrático de Relações Internacionais e Direito na USP. E essa interdisciplinaridade está presente no seu trabalho, porque a psicologia é extremamente importante nesses casos. Eu já fiz estágio de fórum, já acompanhei recentemente como defensor dativo, nomeado para estar representando as crianças no depoimento especial, e é uma audiência muito difícil, é uma situação complicadíssima. Então, assim, eu te parabenizo pela questão formal, o seu trabalho está perfeito. Só na conclusão, que eu até relatei para o professor Cássio, a única coisa que eu mudaria no seu trabalho é você pegar o que você colocou como conclusão, essa proposição legislativa, e colocar como um último capítulo. Porque a conclusão, porque assim, isso foi a conclusão da sua pesquisa, mas a conclusão do trabalho, normalmente o que a gente faz, um resumo de tudo que foi falado em cada capítulo, e a gente pôde, por exemplo, eu como pesquisador, pude concluir da minha pesquisa isso, e assim, encerrando o trabalho. Você trazer uma ideia nova na conclusão, tem professor que não gosta, não aceita, assim, tanto na introdução como na conclusão a gente não traz essas ideias, são questões meramente formais, é uma coisa que no trabalho não faz muita diferença, o importante é o desenvolvimento, né? Então você colocaria isso como acho que seria interessante no capítulo, e aí se você quiser detalhar mais, sem problema nenhum.
No quesito material, sua pesquisa para mim está completa, está totalmente bem embasada, as suas referências, tanto de clássicos do direito penal quanto de autores mais modernos, tanto de pesquisas empíricas com materiais de outras áreas, eu não sugeriria nada além disso. Às vezes a gente vai estar no primeiro trabalho, a gente acha coisa nova, aí você vai colocando, mas o básico, mais que o básico, já está ali. E quanto ao questionamento, eu só te pergunto se uma medida de aumento de pena não é mais uma medida de direito penal simbólico que não teria, na prática, tanta efetividade na prevenção, por exemplo. Porque o que a gente vê hoje no Brasil acontece um caso midiático, como a lei Borel, não acontece o caso do Borel, o Congresso Penal aumenta a pena, e depois de anos a gente vê que teve um encarceramento, mas não adiantou, não é na causa do crime, criminologicamente, pelo menos o professor Maurício Dieter defende que a gente não tem causa, mas tem determinação não determinante. Você acha que aumentar a pena seria realmente efetivo nesse caso? Eu acho que não é a única solução, é uma das. Seria a questão que eu comentei de realmente dar o devido valor ao bem jurídico que está sendo protegido. Então, pela análise que eu fiz dos outros crimes, que eu analisei extorsão mediante sequestro, estupro, a gente consegue ter esse parâmetro de que, na verdade, a pena está equivocada. Então, além de realmente ser um crime grave, a pena está completamente equivocada se for comparar essa proporcionalidade. Então, eu acho que é sim um dos caminhos, não o único, tá? Porque como tem essa questão enraizada na sociedade, eu acredito que precisaria de mais políticas públicas a respeito disso. Mas eu acredito que seria sim um dos caminhos para tentar inibir essa prática. Obrigado, doutor Tales. Dando sequência, eu passo a palavra ao doutor Vitor de Educação Cidadã. Por favor, fique à vontade, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Karine. Karine, o seu trabalho é uma obra-prima. Foi um privilégio estar na posição de avaliador do seu trabalho. Obrigada. Foi uma aula, uma habilidade científica que você demonstrou, um esforço que você demonstrou durante todo esse trabalho, foi notável. A apresentação dos seus conceitos foi feita de forma clara, sempre lastreada na jurisprudência, na norma, na doutrina, foi incrível. E eu achei muito interessante as comparações que você fez no capítulo 6 para demonstrar a incoerência da sistemática da atribuição das penas nos crimes. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação na Escola do Ministério Público, o professor Grito até mencionou a incoerência do crime de racismo ser imprescritível e o homicídio não. Então é mais fácil a pessoa matar do que ela ser racista. E eu achei que vocês foram muito bem esse ponto da incoerência do sistema jurídico brasileiro. O meu questionamento iria no sentido que o Dr. Tales já mencionou, e você explicou muito bem aqui durante a sua apresentação, do aumento da pena para esse tipo de crime ser de fato efetivo na questão da prevenção do crime, etc. E eu achei que esse questionamento foi muito bem expressado por você durante toda a sua apresentação hoje. Então, eu me abstenho de fazer qualquer questionamento e só agradeço a você pela sua exposição e parabenizo pelo trabalho. Bom, já que o Dr. Vitor não fez questionamentos, então excepcionalmente, então por excepcionalidade, também vou me abster de fazer questionamentos, porque também acompanhei a longa jornada da Karine no desenvolvimento de mais esse trabalho. Primeiro, Karine, para te dar os parabéns pela coragem ao enfrentamento do assunto. É um assunto que causa, vamos dizer, repúdia, natural do ser humano. Não, vai me causar muito mal-estar, eu não quero entrar nessa seara. Então, para se entrar, é preciso coragem. Tá? E a abordagem, ela questiona mais um aspecto de proporcionalidade do direito penal. Falávamos isso na aula do terceiro ano. Então, falávamos isso porque, da mesma forma que se tipifica um crime de maus tratos, se configura, se afigura como uma infração penal de não detenção ofensiva, posso ter a mesma conduta que se tipifica no crime de racismo, que já tem pena de reclusão de até 8 anos. E tem consequências mais severas também, como
questão da representatividade. Então, assim, é mais uma questão aqui de direito de proporcionalidade na tipificação de condutas, e você muito bem apresentou que não é equalizado pela previsão em abstrato da pena, pelo tipo penal que nós já temos, pelos tipos penais que nós já temos existentes no ordenamento. Então, esse aspecto técnico, ele é muito bem desenvolvido, é muito bem explanado, ficou muito claro para todos aqui, para tudo que eles mesmos colocaram. Em termos técnicos era isso. Só queria atestar que a Karine, ela fez um trabalho de muito fôlego, muita pesquisa, muito detalhe, ela foi detalhista na pesquisa de cada parte dos capítulos, então isso faz com que, inclusive, uma boa apresentadora se abstenha e apenas peça algumas observações sobre o trabalho e fique na vontade de ver qual será o próximo passo desse trabalho. Eu espero vê-lo aí uma dissertação de mestrado ou uma tese inovadora em um programa de doutorado. Tá bom? É isso que eu só posso te recomendar. Então, da minha parte é isso. Karine, eu vou pedir gentilmente agora, então, para a gente dar sequência aqui ao protocolo da sessão, para que você e os demais nos aguardem um pouquinho fora, para que a gente possa fazer uma avaliação do trabalho do Karine, tá bom? Karine, aqui nós avaliamos, obviamente, a apresentação de hoje, também faço a apresentação de vários mais componentes da banca de toda a trajetória de desenvolvimento da pesquisa. Então, hoje é um fechamento de um ciclo, de um processo que se iniciou há algum tempo. Tudo isso é objeto de avaliação, não apenas aqui a apresentação da banca de TCC. Antes de informar a avaliação, eu só queria fazer uma recomendação, se você me permite, tá? Dentro dessa cumplicidade acadêmica que nós desenvolvemos no estudo desse trabalho. A recomendação mantenha a sua humildade, mas também não perca a sua confiança, que gera uma ousadia tremenda para alçar alguns pontos. Então, mantenha a humildade sempre, os pés no chão sempre. Isso é necessário em todos os aspectos da ação. Tá? Mas continue tendo a confiança nos seus objetivos e outros casos, porque eu acho que você vai apresentar totais condições para atingir. Tá? Então é com muito prazer que eu te anuncio que você está aprovado, nota 10, conceito A, e o seu trabalho está sendo indicado para participar do prêmio Maria do Carmo Leite. Bom? Parabéns, fechamos o ciclo. É isso.